Pessoal, aqui é o Isaac Schwartzhaupt da Rede Análise Covid. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 6 de dezembro de 2020, para mostrar para vocês como o risco do aumento exponencial desse segundo aumento de casos que a gente está tendo no Brasil é muito maior do que lá no começo, lá no primeiro aumento que a gente teve, por causa das populações localizadas. Eu vou colar aqui uma pessoinha, vamos simbolizar que essa pessoa aqui é uma pessoa contaminada, equivale a 10 pessoas contaminadas, vamos dizer assim. Só para vocês entenderem uma quantidade aqui. E aí o vírus começou a chegar, vocês lembram lá em março, abril, começou a ter casos, alguns casos, principalmente nas capitais, vocês lembram que chegou de avião, né? Chegou de fora, e aí isso começou a aumentar, e a gente naquele momento começou a se fechar. Vocês lembram? Não foram medidas super fortes assim de lockdown, mas foram medidas de fechamento, e as pessoas também tinham medo. Ficaram em casa, né? Tivemos um isolamento, e aí nisso a gente não teve muito esse tráfego de pessoas contaminadas entre o país. Aí começou alguns locais a ter um aumento maior, vocês lembram? Manaus foi um local que teve um aumento bem considerável, né? Vocês lembram que tinha pessoas nos hospitais lotados, bastante óbitos, né? A gente teve bastante casos, mas esses casos ficavam localizados, então o teto do aumento exponencial era a população daquela região. Aí o que aconteceu? A gente começou, por causa daquele período que a gente ficou mais fechado, a gente começou a ter uma pequena redução, nem perto igual a da Europa, que chegou a quase zerar o número de casos novos por dia, né? Mas as pessoas começaram a se curar, e nisso a gente foi tendo uma redução de pessoas contaminadas. E quando a gente começou a ter essa redução, o que começou a acontecer? A gente começou a fazer reaberturas. Só que a gente tinha ainda um nível de casos ativos muito grande para já começar a fazer flexibilizações tão fortes que nem a gente começou a fazer. E aí ali em 7 de setembro, no feriadão, vocês lembram? Começou a ter um aumento de mobilidade. E essas pessoas começaram a fazer o quê? De todos os lugares, elas começaram a ir para todos os lugares, né? Estou colocando aqui só para vocês terem uma ideia, né? Não foi uma área específica que populou todas as outras áreas. Foi generalizado. As pessoas começaram a voltar ao normal, a viajar, a ir para a praia. E aí começou a acontecer isso aqui no Brasil. E aí, final de setembro, já começou um aumento. A gente já notava esse aumento porque a queda começou a cair cada vez mais devagar, até que se transformou numa estabilidade ali no começo de outubro. E aí entrou em novembro, começou esse aumento que a gente começou a ver em todo o Brasil. Aí o que acontece? Vocês percebem que agora o Brasil está assim, nesse sentido? O que acontece quando começar aumentos exponenciais se a gente continuar com a mobilidade alta? Vai começar a acontecer isso aqui. E isso aqui é um risco muito maior, porque vejam o teto, qual é o número máximo que a gente pode chegar. Agora ele é muito maior. Então isso é um risco muito preocupante. Por isso que nesse momento a gente tem que reduzir a mobilidade, fazer medidas similares às medidas que a gente fez lá no começo, cuidar, fazer as coisas essenciais, não se aglomerar, não fazer festas assim desnecessárias. Porque o que acontece? Isso pode causar um problema muito grande, vejam aí, ó. Imagina isso acontecendo, número de novos casos. E o que acontece com esse número de novos casos se a gente chega nesse nível? O número de óbitos aumenta também consideravelmente, porque a gente sabe que quando tem uma população homogênea de todas as idades, em torno de 1% acaba vindo a óbito. Então é muito preocupante, pessoal. Esse é o meu receio do que pode vir a acontecer. Então, cuidado, cuidem-se e evitem aglomerações. Abraço e até mais. Tchau, tchau.